Bom, enquanto ela vai trocando os slides, eu vou me apresentando. Meu nome é Isabela, eu sou Solution Engineer de Analytics na Oracle. Basicamente, explicando o que uma Solution Engineer faz, a gente é do time de conhecimento. Tá? Então, por exemplo, eu vou nas empresas entender qual é o problema do cliente e, com isso, eu trago uma solução envolvendo Analytics. Basicamente falando. É isso. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho de storytelling para vocês. Pensando de uma forma geral, o que é o storytelling? Eu não sei se todo mundo está ambientado com essa palavra, mas se a gente for pensar de uma forma separada, story é a história ou mensagem que a gente quer passar, e telling é a forma que a gente vai contar essa história. Então, de uma forma geral, é o ato de contar ou a arte de contar histórias. Tá? Quando a gente vai se comunicar através de histórias, a gente consegue captar no telespectador a imaginação dele. E, dessa forma, a gente consegue criar um vínculo, uma conexão, um senso de comunidade com o nosso telespectador. Se a gente for pensar historicamente falando, desde o tempo pré-histórico, os homens das cavernas, eles já utilizavam o ato de contar histórias através das pinturas rupestres. Então, através dessas pinturas, eles já contavam qual era o cotidiano deles, como que era a vivência deles. De acordo com esse psicólogo famoso, ele é muito renomado na área de psicologia cognitiva. Ele dizia, porque ele faleceu, que mensagens escritas como histórias são 22 vezes mais memoráveis do que apenas fatos. Tá? Mas por que isso acontece? Existe um processo chamado acoplamento neural, que nada mais é do que durante uma história ou durante um evento que tenha muita carga emocional, o nosso cérebro libera dopamina, que é um neurotransmissor responsável por alguns fatores. Por exemplo, humor, aprendizado. Eu não sou nenhuma médica, tá, gente? Eu estou falando bem por cima, mas humor, aprendizado, emoção, entre outras características. Então, quando você passa por esse evento com forte carga emocional, você acaba criando algumas lembranças e algumas associações com essas histórias, o que faz com que se torne algo marcante na sua vida. Tá? Mas como é o processo de storytelling? Existem alguns passos que precisam ser pré-definidos para que vocês consigam criar uma história eficaz, antes de vocês começarem a criar histórias de fato. Tá? Então, o primeiro passo é vocês saberem qual é o público de vocês. Então, vocês precisam entender qual vai ser a audiência. Então, vamos pensar em alguns fatores. Por exemplo, o fator psicológico. Qual é a motivação da minha plateia? Qual é a crença da minha plateia? Ou fatores sociais. Qual é a idade do público? Qual é a ocupação do público? Então, existem diversos fatores que vocês têm que pensar para vocês conseguirem criar essa conexão com a plateia de vocês, com o público. Num segundo momento, vocês têm que pensar qual é o objetivo da história de vocês. Então, se vocês conseguirem definir o objetivo de vocês com 6 a 10 palavras, é porque vocês têm clareza desse objetivo. Caso contrário, não. Vocês vão precisar pensar melhor nesse objetivo. E também é importante que vocês definam alguns key results. Por quê? Porque, ao longo da história, vocês têm que ter noção se vocês vão estar conseguindo atingir esse objetivo ou não. Tá? Então, é como se fossem alguns checkpoints para saber se vocês estão conseguindo cumpri-los ou não. No terceiro ponto, qual será o tipo de história que vocês querem contar? Então, eu quero contar uma história que tenha a ver com ação. Então, eu vou mostrar para o meu público todos os passos que eu fui seguindo até eu conseguir o meu sucesso. Ou eu quero contar histórias que eduquem a plateia. Então, eu vou, através dos meus erros, das minhas tentativas, mostrar para eles tudo que eu fui seguindo e que eu consegui chegar no meu objetivo final. O quarto passo é algo chamado Call to Action, que nada mais é do que o que eu espero do meu público. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja um youtuber que esteja fazendo um vídeo de maquiagem.
E aí, no final do vídeo, eu fale algo do tipo, se vocês gostaram, me sigam no canal ou curtam minha página, enfim. Isso é um call to action. Agora, vamos supor que seja uma propaganda de produto. O que vocês esperam de uma propaganda de produto? O que a empresa espera? Que o cliente compre o produto. Isso é um outro exemplo de call to action. E, por fim, qual será o formato da minha história? Então, como eu vou transmitir a minha história? Eu vou transmitir ela através de um vídeo? Ela vai ser uma história escrita? Ela vai ser uma história falada? Enfim, eu vou definir como é que eu vou transmitir essa história para o meu público. Cumprindo esses 5 fatores, esses 5 passos, eu vou conseguir começar a escrever minha história, porque eu vou ter uma noção de onde eu estou, para onde eu quero chegar. Então, isso vai te auxiliar a construir a sua história. Aqui é só um exemplo de Canvas, tá? Para que seja mais fácil construir essa história, porque, através de post-its, vocês vão criando e construindo de uma forma mais visual. E eu não sei para vocês, mas, para mim, tudo que é mais visual é mais fácil de ver. Então, com o Canvas, ele vai ajudar. Aqui tem uns passinhos a mais, mas, no final, a ideia é a mesma. Tá? E aqui só algumas diquinhas de construção de histórias. É importante que a sua história seja autêntica. Então, se for uma história sua, é muito mais fácil de contar, porque você vai ter propriedade para contar essa história. Você vai saber os detalhes dessa história. Mas, caso essa história não seja sua, você tem que saber sobre o assunto, sobre o que você está falando. Então, vai ser necessário que você estude através de vídeos, podcasts, enfim, livros. Então, vai ser necessário que você estude sobre o assunto para que você consiga falar com propriedade sobre ele. Obviamente que tem que ser algo com qualidade, porque senão você não vai prender a atenção do seu público. E, se tiver o uso de dados para embasar a sua história, vai ser melhor ainda, porque vai tornar uma narrativa mais persuasiva, mais confiante. E aqui eu vou falar só um pouquinho de storytelling com dados. Tá? Se a gente for pensar na época da escola, a gente tinha uma matéria de português, por exemplo, que a gente aprendia como formar frases, como criar histórias, enfim. A gente aprendia essas coisas básicas. E a gente também tinha uma matéria de matemática, que é o estudo dos números. Só que, em nenhum momento, a gente tinha uma junção das duas, que nada mais é do que o ato de contar histórias com números. Tá? Só que, se a gente for parar para pensar, só isso não basta, porque não adianta a gente ter uma análise maravilhosa, com números maravilhosos, com uma história sensacional, só que com um gráfico ruim. Isso não vai adiantar nada, porque o usuário vai olhar para aquilo, não vai entender nada do que você está querendo passar para ele, ou ele vai entender errado, que é pior ainda. Você quer dizer alguma coisa, mas ele vai entender outra. Então, não adianta você ter só esses 2 fatores. É necessário que você tenha noção de design. E eu não estou falando para ser uma design assim, maravilhosa e tudo mais, formada. Mas, se você tiver certas noções, você já consegue cumprir o seu objetivo. Tá? Então, quando você for gerar uma análise, no primeiro momento, obviamente, você tem que pensar qual é a função da sua análise. Então, eu vou fazer uma análise de crescimento de receita. Eu vou fazer uma análise de forecast. Enfim, você vai definir qual é a sua análise, para depois você definir qual é a forma da sua análise. Então, o meu gráfico de forecast vai ser um gráfico, sei lá, de barras, enfim. Depois você pensa em como construir essa análise. E aqui, se a gente for pensar novamente no que eu tinha comentado anteriormente da parte cerebral, quando você vai ver uma análise, o funcionamento é meio óbvio, mas a pessoa, através do olhar, ela vê e o cérebro entende e processa a informação. Certo? Tem um estudo que diz que as pessoas prestam atenção em determinado assunto, em determinada coisa, de 3 a 8 segundos. Então, se você não prender a pessoa ali, acabou. Ela não vai mais prestar atenção no que você está falando e vai partir para a próxima. Tá? E aqui eu só peço para vocês contarem para mim quantos números 3 tem aqui. Deu tempo? Posso mudar?
3, 2, 1. Não, deu errado. Agora foi. E agora? Quantos tem? 6. O nome disso é atributo pré-atentivo. O que eu fiz? Eu adicionei cor nos números 3. Por quê? Porque é o que eu quero que vocês vejam. Então, eu adiciono atributos para facilitar a informação, para facilitar para onde vocês vão olhar. Algumas aplicações. Eu posso aplicar isso em textos. Então, por exemplo, alguns atributos pré-atentivos aqui. Negrito, itálico, cor, tamanho, deixa eu pensar, sublinhado, contorno, enfim. Esses são estilos de atributos pré-atentivos, para você chamar a atenção do seu usuário para onde você quer que ele olhe. Só que a gente consegue aplicar isso em gráficos também? Conseguimos. Aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de uma área de suporte de uma empresa. Então, tem a quantidade de tickets que eles recebem e que eles conseguem processar. Só que aqui é uma análise que está ok, até dá para entender o que a gente quer dizer, mas poderia melhorar. Poderia melhorar. Então, aqui eu estou adicionando alguns atributos pré-atentivos. Então, por exemplo, eu adicionei cor para diferenciar o que é recebido e o que é processado. Eu adicionei legenda. Então, a gente consegue ver que a diferenciação entre recebidos e processados está aumentando ao longo do tempo. A gente consegue ver também que, a partir do meio do mês de abril, teve essa discrepância. Então, a gente vai conseguir analisar por que isso está acontecendo. E, por fim, eu adicionei uma legenda para a gente saber do que se trata o gráfico. E aqui só uma observação. Quando a gente está construindo um dashboard, eu não sei se todo mundo sabe o que é um dashboard, mas falando de uma maneira bem básica, assim, é como se fosse um relatório. Tá? Então, quando a gente está construindo um relatório, a gente tem o pensamento de que tem que adicionar um monte de coisa, porque não pode ficar em branco, porque fica feio, não sei o quê. Não é assim que funciona, gente. Aquele termo encher linguiça não faz sentido nesse assunto. Tá? Por quê? Porque você vai acabar criando análises que não fazem sentido ou que estão repetidas só para preencher os espaços em branco. Enquanto que os espaços em branco podem ser considerados atributos pré-atentivos também. Por quê? Vamos supor que você tem um monte de gráfico. Como é que eu vou saber o que faz sentido dentro de todos esses gráficos? O que faz mais sentido e o que faz menos? Então, não tem necessidade. Tem que ser colocado só o que realmente faz sentido. E uma segunda dica que eu nem coloquei aqui, porque eu esqueci, mas eu vou falar agora, é que, no design, a gente tem uma noção de que as pessoas, quando elas vão ver algum dashboard ou alguma imagem mesmo, elas enxergam em formato de Z. Então, é como se fosse da esquerda para a direita, desce e vem. E o que isso significa? Que tudo que for mais importante deve ser colocado no topo, e aí vai diminuindo a ordem de importância. Tá? Obviamente que, quando você for construir um dashboard, tem que ter uma história que vocês contem. Então, vocês não vão colocar, por exemplo, assunto A, assunto B, assunto A, assunto B, só para seguir o Z. Não, tem que ter um fluxo que faça sentido nesta ordem. Tá? E aqui, a gente tem 2 tipos de história que são geralmente utilizadas. A primeira delas é a mais utilizada, que se chama Jornada do Herói. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas diversos filmes e séries utilizam essa técnica. Ela foi criada por Joseph Campbell na obra O Herói de Mil Faces. Então, ela tem alguns passos que devem ser seguidos. O primeiro deles se chama Mundo Comum, que é onde o personagem principal vive. Eu vou usar a história do Senhor dos Anéis só para contextualizar. Eu não sei se todo mundo assistiu, mas, se quiser, depois eu dou um outro exemplo. Tá? Então, vamos supor que o Frodo. E o Senhor dos Anéis é a casa do Frodo, esse primeiro exemplo. Tá? O segundo passo se chama chamada para aventura. Então, é quando o herói recebe o convite para se aventurar em determinado assunto. Então, basicamente, é o convite para o Frodo levar o anel para ser destruído. Depois tem o encontro com o mentor,
que é o personagem responsável por guiar e preparar o herói, que, no caso, é o Gandalf. Depois tem os testes e as provações que o personagem passa ao longo do filme, que ele sofre, que ele ganha, que ele sofre, que ele ganha, até aquela coisa toda. Que aí ele também define quem são os seus amigos e os seus inimigos. Aí tem o desafio final, que é como se fosse a luta com o chefão, né? Que, no caso, ele luta contra a cobiça gerada pelo anel. Ele tem a recompensa, que pode ser algum tesouro, algum reconhecimento ou poder. No caso dele, é a salvação da Terra-média. Tem o retorno para casa, que é quando ele volta para a casa dele. E, por fim, a vida nova, que é quando o herói volta para a casa dele, mas ele volta com algum ensinamento, com alguma lição que ele aprendeu ao longo do caminho. Tá? Isso aqui é muito utilizado para gerar história, porque você consegue ter uma noção dos passos que você tem que seguir, ou quando você está começando a criar histórias, você consegue criar de uma forma mais fácil, porque você consegue ir pensando nos passos que você está seguindo. Tá? E esse segundo tipo de história é o eu sou igual a você. É aquela história que causa empatia no público. Então, é uma história de vida que eu tive, é uma experiência, é o meu cotidiano, enfim. É alguma coisa que eu passei que vocês vão se identificar, porque vocês também passaram por isso. Então, com isso, eu consigo criar empatia e aquilo que eu falei no começo, criar essa conexão com o público. Tá? Eu trouxe 2 exemplos aqui de comercial que utilizam dessa técnica aqui. Jéssica, você coloca para mim, por favor? Aqui tem sol, eu não sei se vai. Dias alinhados, entregue-se a 7 estações GG. Chegou o Boticário. Então, aqui a gente tem 2 propagandas. A primeira do Boticário, que ela mostra que tem 3 casais, 2 deles, um hétero e 2 homossexuais. Se eu não me engano, quando passou essa propaganda, ainda não era muito disseminado isso na TV, então foi meio que um baque para as pessoas assistirem isso. Tá? E, ao mesmo tempo, várias pessoas se identificaram, várias pessoas quiseram comprar o produto, porque, caramba, sou eu ali na TV. Eu passo por isso. E o segundo vídeo é um vídeo do Always, que é o absorvente, que as garotas, desde cedo, elas têm um pensamento de que elas não podem fazer determinadas coisas porque elas não são garotos. Tá? Essa é uma das versões da propaganda. Tem uma segunda versão, que eu não trouxe porque ela era muito lenta, mas eu vou resumir rapidinho para vocês. Era um vídeo que eles pediam para pessoas adultas, tanto mulheres quanto homens, correrem que nem meninas. E depois vocês procuram no YouTube, tá? E eles corriam, tipo, que nem meninas. Depois eles pediam para chutar que nem meninas. E eles faziam, tipo, ai, minha unha. E aí eles fizeram a mesma coisa com crianças. Pediram para uma menina, corre que nem menina. E ela correu como se não houvesse amanhã. Pediu para outra menina, chuta que nem menina. E ela chutou para fazer gol.
E aí, no final, eles mostraram esses vídeos para os adultos. Por que você tem essa percepção de seja uma menina? Enquanto as crianças já têm outro pensamento. E aí os adultos ficaram em choque, num primeiro momento, e as próprias mulheres pensaram, caramba, por que eu não posso correr que nem uma menina para ganhar? Eu tenho que correr que nem uma... sei lá o quê. Por que eu não posso chutar a bola para ganhar? Fazer gol? Eu sou menina, eu posso fazer o que eu quiser. Então, essa é uma outra visão. Tá? E são histórias que a gente se identifica. Eu, pelo menos, me identifico. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me adicionem no LinkedIn. Dúvidas, críticas, sugestões de livro, de palestras, enfim, podem me procurar, tá? A gente conversa. E storytelling é um processo de tentativa e erro. É necessário treino para contar uma boa história. É isso. Obrigada.